Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeça a Deus que me ama e me protege constantemente. Maravilhosas e maravilhosos filhos de Deus, reverências, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao programa Domingo da Seichonoye. Agradecemos a você que sempre acompanha as programações da Seichonoye. Hoje iremos falar sobre o importante tema do livro de autoria do professor Seicho Taniguchi. Ele nos ensina esse seu livro, Amemos Intensamente, no capítulo 4, sob o título Aquele que persiste até ao fim. Sobre a importância da persistência, coragem, amor a Deus e fé em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Para explicar sobre isso, o professor Seicho Taniguchi relata sobre a vivência da senhora Ryo Machida, que passara por muitas dificuldades na vida, mas que não lhe faltou persistência, coragem, amor e fé em Deus até superar todos os desafios e finalmente sair do fundo do poço. A senhora Ryo Machida vivia muito infeliz, pois o seu marido, apesar de trabalhador, vivia sempre doente. Seus 2 filhos também não eram sadios e sempre contraíam doenças. A senhora Machida era a única que gozava de relativa saúde. Assim, só havia doentes em sua casa e ela se viu sem saída. Como a família Machida vivia triste, só aconteciam fatos ruins. Nada dava certo. Tudo dava errado. Certa vez a senhora Ryo Machida e sua vizinha foram buscar gás em uma distribuidora que ficava perto de sua casa. Chegando lá, pediram elas para retornar mais tarde, pois o gás havia acabado. Nenhum gás ela encontrou naquele dia. Ao voltar para casa,
a senhora Ariô Matilda começou a cortar algo com um machadinho. E vejam o que aconteceu com ela. Sem perceber, cortou a ponta do dedo indicador esquerdo, mas cortou mesmo, ao ponto de cair a ponta do dedo. Meu Deus, né? Gritando de dor, a senhora Matilda correu para dentro de casa. O que aconteceu? Perguntou assustado o marido, e ela respondeu-lhe que havia cortado e perdido a ponta do dedo. Isso é grave, disse o marido. Recolha a ponta do dedo e grude-a, disse o marido assustado. A senhora Matilda foi procurar a ponta do dedo, mas não conseguia achá-lo. Após procurar muito, encontrou-a grudada na porta. Tentou unir a ponta ao dedo, mas a ponta não se encaixava mais. Sem solução, a senhora Matilda correu à procura de um médico para ver se conseguia reimplantá-la, mas o médico disse-lhe: Senhora, a ponta do dedo já está sem vida. Não há possibilidade de reimplantá-la. Como a senhora Ariô Matilda já tinha ouvido falar que o ser humano é possuidor de força infinita de Deus, disse então ao médico com muita valentia de que ia voltar para casa sem a ponta do dedo, mas que tinha certeza de que ela renasceria. Na vida da senhora Ariô Matilda, aconteciam sucessivamente fatos ruins, mas ela se sentiu encorajada por uma forte fé e acreditou que todos os karmas ruins do passado estavam se extinguindo e que, a partir de então, somente ocorrências boas viriam e que até mesmo seu dedo renasceria. Assim, a senhora Ariô se sentia com muita esperança. Como não podia fazer nada, ficou quieta na cama nos últimos dias 28 a 31 de dezembro de 1947. Quando chegou o último dia do ano, dia 31, a senhora Ariô levantou-se da cama com um pensamento renovado, de que a partir do dia seguinte, ano novo, somente fatos bons aconteceriam no seu lar. Pensou em preparar algum prato especial para o ano novo e saiu para comprar ingredientes, apesar do dedo machucado. Porém, desgraça atrai mais desgraça. O que será que aconteceu com a senhora Ariô desta vez? A senhora Ariô Matilda tinha saído com um envelope contendo o salário do mês e abono recebido por seu marido no bolso do vestido, mas foi furtado na rua sem que ela percebesse. Voltou para casa extremamente abatida, alarmado com o aspecto da esposa. Seu marido, pálido, perguntou com voz aguda o que havia acontecido dessa vez. Não havendo outra alternativa, ela contou tudo ao marido sem esconder nada, dizendo, no final, que todo o estoque do mal já se extinguira por completo, e sentou-se desanimada. Sem dinheiro e com todos os membros da família doentes, não tinha mais nada a fazer, mesmo que quisesse. A senhora Ariô foi deitar-se, pois parecia que, se ficasse acordada, pioraria ainda mais a situação. Eram 17 horas, mas todos foram se deitar. Foram deitar cedo, fechando as janelas. A senhora Ariô não conseguia dormir e chorou sem parar sob o acolchoado. Por volta das 21 horas, o marido da senhora Ariô chamou-a. Nenhum dos dois conseguia dormir, por mais que tentasse. O marido disse a ela: não temos mais nenhuma esperança. Agora só nos resta morrermos todos juntos. Que trágico, né? Mas é verdade, foi isso que ele falou mesmo. Que não tinham mais nenhuma esperança. Agora só nos resta morrermos todos juntos. Foi isso que ele disse à esposa. Nossa, que triste. Nesse momento, a senhora Ariô
recordou-se dos trechos das palestras religiosas que ouvira até então, como por trás da escuridão sempre há luz, ou nenhum homem vive só, e se ele pratica o bem, infalivelmente terá retorno. Lembrou-se também que o ano já estava terminando e que um ano novo estava para chegar, trazendo novas esperanças. Então disse: querido, espera só mais um pouquinho, pois dentro de algumas horas se iniciará o ano novo e com ele o nosso caminho com certeza se abrirá. Por favor, adie sua decisão e espere só mais 5 horas. Prorrogando por 5 horas a intenção de suicídio, a família Matida conseguiu adentrar no ano novo de 1948. Logo pela manhã, bem cedo, alguém bateu fortemente à sua porta. E ao abrir, a senhora Rio se deparou com um morador da casa do outro lado da rua, que lhe pediu para ajudá-lo, pois avô acabara de falecer naquela madrugada. Nesse momento, a senhora Rio sentiu-se profundamente tocada em seu coração, pois algumas horas antes, ela mesma estava pensando em morrer, por causa da situação aflitiva em que a família se encontrava. Neste mundo, ela pensou, há pessoas que precisam da nossa ajuda, apesar de estarmos nessa situação aflitiva. O avô do vizinho morreu nesta madrugada de Ano Novo, deixando parentes entristecidos, que certamente estão neste momento mais infelizes do que nós. Então podemos fazer algo por eles, ajudá-los. De algum modo, que coisa! Até o ano passado, sempre recebemos ajuda dos outros, mas nunca conseguimos ser úteis a eles. Neste ano, podemos ser úteis a alguém desde o primeiro dia. Com isso, como isso é maravilhoso! Como é maravilhoso poder ser útil aos outros. Estamos renascendo. Tudo melhorará daqui em diante. Tudo mesmo. Com esse pensamento, a senhora Rio reverenciou do fundo de sua alma e foi ajudar o vizinho. Ao ajudar o vizinho compenetradamente, tentando ser útil aos outros, a senhora Rio percebeu que todas as suas aflições, angústias e tristezas haviam desaparecido. Enquanto estava confinada dentro da sua própria casca, esperando que a felicidade batesse à sua porta, só aconteciam fatos tristes e aflitivos. Por meio dessa experiência, ela compreendeu, efetivamente, que a verdadeira felicidade provém da satisfação de poder ser útil aos outros, por pouco que seja, e poder praticar atos que proporcionem alegria às demais pessoas. Nos tornamos felizes quando tornamos felizes o nosso próximo. A vida da senhora Rio mudou completamente desde então. Compreendendo que a verdadeira razão de viver está em amar e ser útil aos outros, ela começou a dedicar-se com profunda sinceridade aos familiares e ao marido. E passou a trabalhar com disposição e sentimento de alegria e gratidão. Quando se deu conta, já estava no dia 27 de janeiro. E nesse dia, ela percebeu com surpresa que estava renascendo a ponta do dedo indicador esquerdo que cortara. Que ama o próximo é realmente vivificado. A senhora Rio dedicou-se com afinco ao próximo, ao marido e aos filhos, com alegre esperança, esquecendo-se da doença, da mão defeituosa,
e da pobreza. Então a ponta do dedo dela renasceu até com a unha e ficou completamente restabelecido. A doença e a pobreza foram substituídas por saúde e pela felicidade. O amor é a própria vida de Deus. Quando vivemos em função do amor, a vida de Deus se manifesta e tudo se vivifica, fazendo desaparecer toda a escuridão. Amar é proporcionar alegria e bondade aos outros, em vez de ficar esperando receber amor. E proporcionar felicidade aos outros, em vez de ficar esperando receber felicidade. Remover o sofrimento alheio, ou seja, misericórdia, proporcionar verdadeira felicidade, a caridade, alegrar-se com a alegria dos outros, a verdadeira alegria, e abandonar toda espécie de apego, o desapego. Esses 4 maravilhosos sentimentos constituem o amor. Tal sentimento de amor jamais faz alguém infeliz. É a força milagrosa que vivifica todas as coisas. A senhora Liu tornou-se feliz porque, suportando a aparente e sombria miséria, começou a dedicar amor abnegado e, desse modo, conseguir sair do fundo do poço. Somos todos filhos de Deus, fazem parte de um todo, e por isso não conseguimos deixar de nos preocupar quando encontramos ao nosso redor uma pessoa que esteja sofrendo. Temos sentimento de solidariedade. Se os seres humanos fossem uma existência separada e pudessem viver cada um por si, o sofrimento do marido ou do vizinho não teria nenhuma relação conosco. Entretanto, como somos filhos de Deus e possuímos em nosso interior o amor de Deus, não conseguimos deixar de nos preocupar com quem sofre e tentamos propiciar felicidade aos outros. Isso é a manifestação do amor, é a fonte do milagre que cura e vivifica a tudo e todos. Muitas pessoas que estão doentes ou sofrendo com os mais variados problemas não encontram tempo para pensar nos outros, pensam somente em si, na sua doença, na sua infelicidade. Quero que faça alguma coisa, quero que cure a minha doença. Com esses pensamentos, só querem receber e se esquecem completamente de dar. Enquanto a pessoa só pensa em receber, a mente dele fica obstruída por pensamentos egoístas e impedida de manifestar o amor. É como a água parada. A água parada apodrece. Dessa maneira, a vida de Deus não pode fluir e a pessoa também não pode ser amada pelos outros. Assim como acontecia com a senhora Liu, que sofreu com uma sucessão de acontecimentos desagradáveis, até o dia 31 de dezembro de 1947. Isso também resulta do pensamento de querer a compaixão dos outros, pois esse desejo mental torna a pessoa merecedora dessa compaixão. Então, em vez de ficar mentalmente desejando receber, passe a querer doar, que é um pensamento de amor. Ofereça ao próximo, à família, seu sorriso radiante, palavras carinhosas e atos de bondade. Fique contente com a alegria dos outros e alegre-se mutuamente. Sentimento de inveja e desconfiança só trazem infelicidade a você mesmo. Já o sentimento de amor torna-o feliz, pois o faz alegrar-se com a alegria dos outros, abençoá-los e vivificar tudo. Finalmente, deixe de cobrar o quanto você fez, o quanto ajudou determinada pessoa, e abandone o desejo de manipular a pessoa amada com a sua mente.
que ama deve libertar a pessoa amada e orar para que Deus sempre a abençoe. Onde se manifesta um amor assim, perfeito, jamais haverá infelicidade, pobreza, temor, catástrofe e doença, pois é a manifestação do próprio amor de Deus. No mundo de Deus jamais há infelicidade e doença. Minhas senhoras, meus senhores, jovens, para que vocês, principalmente para as pessoas que estão pela primeira vez assistindo este nosso programa, na Seitonê nós temos vários meios, livros, orações, reuniões, seminários nas academias, enfim, várias oportunidades para você se aprimorar espiritualmente, para você conhecer melhor esse ensinamento maravilhoso da Seitonê. E vou utilizar aqui a revista, eu disse revistas, temos 3 revistas da Seitonê, a revista Mundo Ideal, Fonte de Luz e Mulher Feliz. São 3 revistas. Eu vou utilizar aqui a revista Mundo Ideal do mês de abril de 2026. E aqui nós temos uma entrevista com o nosso amigo pretor Hélio Giovanni Tavares de Melo, da Regional MG BH Paraíso. Quem entrevista este pretor é a nossa amiga pretora em grau júnior, Chauana Araújo Santos Bueno. E o pretor Hélio é pretor sênior, em grau sênior. Há uma entrevista maravilhosa onde ele nos fala como que ele entrou na Seitonê, começou na Seitonê, as reuniões que ele frequentou, a meditação Shinsokan que ele aprendeu a fazer, a leitura dos livros, seminários, enfim, exatamente, ele iniciou na Seitonê utilizando dos meios que existem atualmente, né, que eu, repetindo aqui, são as orações, leituras de livros, revistas da Seitonê, participando em seminários nas academias, enfim, em reuniões da Seitonê. Então vou explicar um pouquinho aqui sobre o que ele relata nessa entrevista. Então a pretora Chauana pergunta ao pretor Hélio: conta pra gente como o senhor conheceu a Seitonê? Ele fala o seguinte, que ele conheceu a Seitonê em 1985, quando ele tinha 15 anos. Então, naquela época, ele estava enfrentando uma depressão. E a mãe dele, muito preocupada, um dia desabafou com uma amiga, que é da Seitonê. Desabafou que estava muito preocupada com o filho. Que o filho estava muito triste. E ela estava com medo que o filho fizesse alguma besteira. Essa amiga, dona Ide, frequentava a Seitonê em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Então, essa senhora Ide deu para a mãe do preto Hélio uma revista Acendedor. Naquela época, em 85, ainda não era a revista Fonte de Luz. Hoje a revista é Fonte de Luz. Só existia uma revista, Acendedor. E então deu à mãe dele a revista Acendedor. Mas até ele criar coragem para ler essa revista, demorou um pouquinho. Mas ele resolveu dar uma olhada na revista assim. Foi isso que o salvou, né? Foi o início dele na Seitonê através da revista. Aí ele conta aqui para nós que ele leu uma matéria muito interessante do artigo do professor Katsumi Tokuhisa,
intitulado O Poder da Palavra. O poder da palavra. Minhas amigas, meus amigos, a palavra tem poder, a palavra tem força, né? Então, por isso, na Seita União nós aprendemos a importância de utilizar boas palavras na nossa vida, no nosso dia a dia. Utilize sempre boas palavras, palavras otimistas, palavras positivas, palavras que falam do bem. Nunca utilize palavras negativas. A palavra tem força. A palavra, a força da palavra que cria o seu destino. Então, ao ler toda a revista, então conta aqui, sentiu uma imensa e nova alegria de viver. Realmente, quando nós lemos um trecho da revista, as revistas da Seita União, um trecho dos livros da Seita União, ouvimos uma palestra, nós nos sentimos alegres, revigorados, espiritualmente principalmente, né? Principalmente espiritual, a revigoração. E é isso que aconteceu com ele. Nós temos na Seita União também as palavras de luz, aquele preceito que você vai virando, né? Cada dia você vira uma página e tem a mensagem do dia. Chama-se palavra de luz ou preceitos diários. Então, tenha também em casa palavra de luz, para que todos os dias você renove os seus pensamentos através daquelas mensagens maravilhosas, positivas da Seita União. Mas então, voltando aqui, ele leu as revistas e, passados uns 2 dias, ele foi conhecer a reunião da Seita União em Conselheiro Lafayette. E desde então, ele nunca mais saiu da Seita União, graças a Deus, né? Ele começou a frequentar no dia 19 de março de 85, e nunca mais saiu da Seita União. Parabéns, meu amigo, Pretor Hélio, parabéns. Parabéns também à Pretora Shawana pela entrevista maravilhosa. E também a matéria está maravilhosa, né? Mas ela pergunta, e quais as mudanças que ocorreram na sua vida, Pretor, após conhecer, após praticar o ensinamento da Seita União? Quais as mudanças que ocorreram? Então, exatamente tudo isso que ele está falando é o que poderá acontecer na sua vida também. Quando você começar a praticar os ensinamentos da Seita União, quando você começar a ler as revistas, os livros da Seita União, assistir a um seminário, frequentar a reunião da Seita União. Nós temos associações locais da Seita União, são locais onde acontecem reuniões da Seita União em vários pontos do Brasil. Procure saber, aí no local onde você mora, onde você pode encontrar um local de reunião da Seita União, associação local da Seita União, ou um escritório regional da Seita União. Não é só escritório, é local que tem salão enorme onde acontece evento da Seita União também. Então procure se informar e passe a frequentar reuniões da Seita União, né? Procure adquirir a revista da Seita União, faça assinatura, adquira livros, leia os ensinamentos da Seita União. Você vai ver o quanto isso vai contribuir para a mudança, para melhor, cada vez melhor na sua vida, ok? Mas, prosseguindo um pouco mais sobre esse relato, essa vivência do Pretor Hélio Giovanni, ele diz que, ao entrar na Seita União, a grande virada, qual foi, será? A grande virada da vida dele, qual foi? Foi de voltar a sentir a alegria de viver. Voltar a sentir a alegria de viver. De repente, você que está aí nos assistindo, está triste, está sem rumo, digamos assim, está nos ouvindo. Parabéns por estar ouvindo a palestra da Seita União. E com certeza, procure, repetindo, procure se aprimorar, estudar a Seita União, e você vai ver a sua vida se transformar.
com as práticas diárias da meditação Shinsokan. Exatamente, meditação Shinsokan é uma oração para contemplar Deus. É uma oração da Seichonê para você reservar alguns minutos da parte da manhã e também da noite, antes de dormir. Na parte da manhã, quando você logo acorda, né? E quando você vai dormir, então você reserva alguns minutos. No início, como diz aqui o pretor, nosso amigo pretor Hélio, no início é difícil você concentrar, fazer a meditação de Shinsokan já corretamente, mas não se preocupe não, tudo é treinamento, tudo é treinamento. Quando você começar a fazer, encarar com seriedade, no início, como ele mesmo disse aqui, ele fazia uns 10 minutos de meditação, tá ótimo, né? Mas aos poucos você vai aumentando o tempo da sua meditação. Ideal que você faça pelo menos no mínimo 30 minutos. Pela manhã, logo que acorda, e mais 30 minutos antes de deitar. E com o tempo, você passa a fazer por mais tempo. Digamos assim, por 40 minutos, 50 minutos, até 1 hora. Né? E quanto mais você se concentrar para encontrar Deus, meditação Shinsokan é para você encontrar Deus. Que Deus é esse? Que está lá no céu, em algum local distante? Não. O Deus que está dentro de você mesmo. Deus está dentro de você, dentro de cada um de nós. É com esse Deus que você vai conversar durante a meditação Shinsokan. E o modo de fazer a meditação Shinsokan, você vai encontrar nas revistas da Seichonê. Shinsokan para iniciantes. Também temos outros materiais. Temos palestra do nosso amigo pretor João Ricardo de Brasília, todas as segunda-feira, que ele faz as palestras, explicações sobre a meditação em Shinsokan e tem a prática da meditação em Shinsokan. Então entre no YouTube e procure acompanhar essas palestras do nosso amigo pretor João Ricardo. Também temos livros, vários livros que falam sobre a meditação em Shinsokan. Temos explicações detalhadas sobre a meditação em Shinsokan, que é de autoria do mestre Masaru Taniguchi. Temos outros livros também de Shinsokan, do professor Seiichi Taniguchi. E temos aqui também o livro Meditação em Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, do nosso amigo João Ricardo Viana Costa. Está aqui o livro. Tá ok? Então, material para você estudar, para você aprender a fazer meditação em Shinsokan não falta, né? E temos também esse livretinho do Shinsokan, que na página 5, a partir da página 5, explica detalhadamente como realizar a meditação em Shinsokan. É a explicação do mestre Masaru Taniguchi, fundador da Seichonê, que iniciou a Seichonê no dia 1º de março de 1930. Ok? Então, material para você aprender a fazer Shinsokan, né? Não falta. Material para leitura também não falta, né? Além do livro que utilizamos, Amemos Intensamente, temos vários outros livros. Por exemplo, eu trouxe aqui o livro do professor Yoshihiko Iwasaka, Superando Obstáculos. Hoje não temos tempo hábil para falar sobre algumas coisas que eu li deste livro, muito interessante também, Superando Obstáculos. Ou seja, está de acordo com o tema de hoje, que é persistir até o fim, né? Aqui também, o professor Iwasaka superou vários obstáculos. Ele era um jovem tímido, né? Cheio de complexo de inferioridade, e ao descobrir a verdade de que ele é filho de Deus, então ele venceu todos os obstáculos, foi pretor da sede intencional, ocupou vários cargos importantes na Seichonê, presidente do jovem da Seichonê, foi diretor da Seichonê e no final foi diretor-presidente da Seichonê no Brasil. Então é uma pessoa que tinha complexo de inferioridade, né? Enfim, era tímido, mas que venceu todas essas barreiras. Aliás, para você vencer o medo, a timidez, como diz aqui o nosso amigo pretor Hélio Giovanni, como ele diz, você tem que enfrentar esse medo, ter a coragem de enfrentar o medo, ter a coragem de enfrentar a timidez. Eu também passei por essa experiência, era muito tímido. E para vencer essa timidez, você tem que encarar a timidez com coragem. E dessa forma, então, todas as oportunidades que o pretor Hélio Giovanni tinha, de fazer a apresentação,
apresentar livros, ou apresentar uma palestra, ou seja, uma reunião, né? Ser apresentador de uma reunião, ele encarava, mesmo com medo ele encarava. Assim, então venceu o medo, né? Exatamente. Então, eu também passei por essa mesma situação, enfrentando o medo, a timidez, e dessa maneira que nós vencemos. Por quê? Basta acreditar que você é filho de Deus, que Deus está dentro de você. Quem realiza as coisas, as obras, não é você simplesmente, você, digamos assim, com este corpo carnal, mas sim, todos nós, além deste corpo carnal, nós possuímos um ser espiritual que está dentro de nós. Esse ser espiritual é que nós referimos que somos filhos de Deus. Tá? Então, nós somos filhos de Deus. Filho de Deus possui capacidade infinita. Por isso, não tenham medo, tenham coragem. Acreditem na verdade de que o homem é filho de Deus. Aquela força grandiosa, misteriosa de Deus, que inventou as estrelas, inventou vários planetas, inventou o Sol, né? Criou o Sol, não é? A força grandiosa que criou o Sol. Como que nós chamamos dessa força grandiosa? Acredito que a maioria chama de Deus, não é? Que Deus criou o Sol, que Deus criou a galáxia, né? De estrelas, de astros, enfim, de planetas, não é? Recentemente, mais uma vez, o homem ficou bem próximo da Lua. Os senhores todos acompanharam? Todo esse trabalho grandioso de tecnologia, de ida à Lua, enfim, tudo que nós vemos aí, as criações maravilhosas, são manifestações da inteligência de Deus, da sabedoria de Deus, manifestadas através do ser humano, que ele não é um simples ser humano. Todos nós não somos um simples ser humano, somente deste corpo carnal, mas sim somos seres espirituais. Entende? Esse Espírito Divino de Deus, esse Espírito de Deus está dentro de cada um de nós. Esse Espírito de Deus que vivifica a vida de cada um de nós. Percebe? Por isso, nós devemos manifestar muita gratidão a Deus por essa vida maravilhosa que vivifica a vida de todos nós. Então, o pretor Hélio Giovanni, ele continua contando para nós aqui que ele aprendeu a fazer meditação Shinsokan, que hoje ele faz a meditação Shinsokan por muito mais tempo, né? Com certeza 30, 40, 50 minutos, durante a manhã e a noite antes de deitar, né? E aí é importante, como ele diz aqui, que o mestre Masaru Taniguchi nos ensina a ter um lápis e um papel ao lado enquanto você faz a meditação Shinsokan, porque vem intuições, vem inspirações, ideias maravilhosas para você solucionar algum determinado tipo de problema, de situação, ou até ideias maravilhosas para você aplicar no seu empreendimento, nos seus negócios, na sua vida, né? Então, é importante você ter uma caneta ao lado com papel para anotar essas inspirações. Também, ele nos conta, bom, sobre a meditação de Shinsokan, já basicamente falei, né? Que são vários detalhes aqui, mas para você aprender a fazer a meditação de Shinsokan, façam isso. Comprem, adquiram esses livros da Seiichi Unei sobre a meditação de Shinsokan, esse livretinho aqui, maravilhoso, pequeno, mas é grande em ensinamento sobre a meditação de Shinsokan. Então, também através das revistas, repetindo, né? Nas revistas, nas 3 revistas saem mensalmente a meditação de Shinsokan para iniciantes. Então, é muito importante aprender a fazer a meditação de Shinsokan, tá ok? Bom, e por final ele deixa uma mensagem, né? Deixa uma mensagem para os leitores da revista Mundo Ideal e uma mensagem para todos nós aqui, vou transmitir para vocês também. Ele dá uma das dicas, a dica que para você é que pratique o ensinamento da Seiichi Unei.
praticar Seichonê é maravilhoso. Ensinamento maravilhoso, mas ensinamento para você praticar na sua vida cotidiana. Não é só ouvir, falar, nossa, que ensinamento maravilhoso, e depois esquece e já está falando de coisa negativa, usando palavras negativas, não. Coloca em práticas. Se é para fazer meditação Shinsokan, vamos colocar em prática a meditação Shinsokan. Então ele fala assim, minha dica para você é que pratique os ensinamentos da Seichonê. Mais do que isso, que você, identificando-se com esse ensinamento, divulguem para ajudar outros jovens. Isso é muito importante. A se libertarem de suas limitações. Outros jovens, outras pessoas, né? Não basta recebermos um presente e guardarmos só para nós. Né? Normalmente quando a gente ganha presente, fica tudo assim, nossa, que bonito, que coisa boa que ganhei. Abre já o presente, mostra para os amigos, familiares, compartilha a alegria, não é verdade? Assim também nós devemos fazer com esse ensinamento maravilhoso da Seichonê. É isso que ele nos fala aqui, né? Então, se você conheceu o ensinamento, você está feliz, maravilha. Coloca em prática e divulgue para seus vizinhos, seus amigos, né? Comece a participar da reunião da Seichonê para ajudar a expandir, a divulgar esse ensinamento para maior número de pessoas, né? Então é esse trabalho em sinal de retribuição, de gratidão ao ensinamento que nós recebemos na Seichonê, nós realizamos esse trabalho que é voluntário. Cada um de nós somos voluntários para realizar esse trabalho de divulgação da Seichonê, né? Não basta recebermos um presente e o guardarmos só para nós, repetindo, né? Precisamos compartilhá-lo, desculpem. Precisamos compartilhá-lo com as outras pessoas. Não estou querendo aqui fazer nenhum tipo de doutrinação religiosa ou filosofia, mas a Seichonê se passou a transformar verdadeiramente a minha vida. A minha vida também, a Seichonê transformou totalmente a minha vida. Quando, além das práticas, eu decidi me dedicar e divulgar esse ensinamento. E que me libertou da depressão, do complexo de inferioridade e de uma série de crenças limitantes. Bom, e é isso que ele fala para nós. Então, é importante nós divulgarmos ensinamentos, conforme ele termina aqui, divulgando em revistas. Assim ele foi se tornando mais feliz. E felicidade não significa ausência de desafios na vida. Não é isso. Felicidade, meus queridos jovens, é sentir o coração em paz e cheio de alegria, mesmo em meio aos problemas. Essa paz e essa alegria só virão quando nós resolvermos abrir mão de um pouco do nosso tempo, da nossa vida, para levarmos alegria, paz e felicidade ao coração das pessoas ao nosso redor. Parabéns, muito obrigado, parabéns aí, ao pretor Edio Giovanni, a pretora Chauana, por essa matéria maravilhosa. Realmente, com a permissão de vocês, eu utilizei esse material, que com certeza ajudará muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Muito obrigado. E esqueci de falar das academias. Nós temos, Seichonê tem 7 academias pelo Brasil. Temos a Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, que aqui em São Paulo, no interior, na cidade de Ibiúna, no interior, aqui pertinho, a 60, 70 quilômetros daqui da capital, tá? É a Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna. É a referência, a academia que é uma referência no Brasil e em toda a América Latina. Então, e nessas academias, e temos outras academias, falei 7, temos academia no Rio Grande do Sul, em Santa Tecla, temos academia na Bahia, em Santa Fé, 80 quilômetros de Salvador, temos a academia de Curitiba, temos a academia da Amazônia, lá no Belém do Pará, temos a academia de Goiás e temos a academia de Minas Gerais. Então são 7 academias distribuídas pelo Brasil e você entrando no nosso site, você vai poder escolher as academias que você gostaria de conhecer
os eventos que você gostaria de se inscrever, você faz toda a sua inscrição lá dentro do nosso site, tá bom? E assim, então, programe para você, faça um planejamento. Tudo acontece através do planejamento. Faça, um dia eu vou lá, um dia eu vou, isso um dia nunca vai chegar. Nós devemos aprender a fazer o nosso planejamento, com data, tudo direitinho, programado, e tal dia estarei indo para tal academia, vou conhecer a academia. Mas antes disso, procure verificar, se você que ainda, se é o seu primeiro contato com a Seitonê, procure verificar onde tem uma associação local mais próxima de você, uma regional da Seitonê, ou mesmo entrando no site, você vai verificar lá os endereços da Seitonê, os telefones de contato. Informe-se sobre a Seitonê e frequente a Seitonê, venha para a Seitonê e seja cada vez mais feliz, tá bom? Eu vou ler uma oração. Para terminar, gostaria de fazer a leitura de uma oração. Nos acompanhe, por favor. A oração que gostaria de compartilhar com todos os senhores hoje é a oração para compreender que todos os seres são irmãos. Todos os seres são irmãos. Deus é a fonte de criação de todos os seres do céu e da terra. Deus é a vida que está presente em todos os seres do céu e da terra. Deus está dentro de todos os seres, garantindo-lhes a existência. Se ao vermos uma flor, ficamos encantados com sua beleza, é porque a nossa vida e a vida da flor são, originalmente, uma só vida. Se ao olharmos para as estrelas, sentimos-nos fascinados por elas e ficamos maravilhados diante da magnificência do universo, é porque a vida das estrelas e a nossa vida são, originalmente, uma só vida. Se ao vermos um passarinho voando, sentimos-nos enternecidos e admiramos a beleza de seu canto, é porque a vida do passarinho e a nossa vida são originalmente uma só vida. Se as mais variadas plantas que crescem na terra produzem alimentos que sustentam a nossa vida, é porque também dentro das plantas existe a vida de Deus e, portanto, a vida das plantas e a nossa vida são originalmente uma só vida. Como vemos, em todos os seres viventes, em tudo quanto existe, está alojada a vida de Deus. Portanto, nós e todos os demais elementos do universo somos uma só vida. E é por isso que todos os elementos ao nosso redor reagem segundo as vibrações da nossa mente, trazendo determinadas consequências. Mesmo em se tratando de coisas que aparentemente são simples matérias, devemos nos sentir gratos e dar-lhes as nossas bênçãos, contemplando a vida de Deus que neles está presente. Assim elas responderão a nossa gratidão e nossas bênçãos. Por exemplo, se agradecemos as nossas árvores frutíferas, ou melhor, se agradecemos as árvores frutíferas e as abençoarmos, elas darão abundantes e deliciosas frutas. Também os fenômenos naturais como, por exemplo, as condições meteorológicas reagem de forma muito sensível às vibrações da mente humana. O tempo torna-se inofensivo para os que estão sempre gratos a ele. Há pessoas que dizem, todas as vezes que eu viajo faz tempo bom. Certamente são pessoas que nunca esquecem de agradecer ao tempo. Este mundo é o mundo de Deus. O universo é o universo de Deus. O céu é céu de Deus. A terra é terra de Deus. Acima do céu ou abaixo do céu, não há lugar algum onde Deus não esteja presente. Por isso, para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, reverenciando, louvando e dando-lhe graças, não sobrevirá nenhuma desgraça. Deus criou o homem para reinar sobre todas as demais criaturas, dando-lhe autoridade e o poder para dominar espiritualmente todos os elementos do céu e da terra. Assim sendo, nada poderá fazer-lhe mal, contanto que ele viva
com a mente correta, sem pensar jamais em fazer mal aos outros. No mundo da imagem verdadeira já está concretizada a grande harmonia, estando todos os seres unidos em torno do centro, que é o Deus único, Criador do universo, amando uns aos outros como irmãos, encontrando-se cada qual no seu lugar certo. Ó Deus, fazei com que também neste mundo fenomênico e terreno concretize a grande harmonia do mundo da imagem verdadeira. Protegei e orientai a humanidade toda, para que cada um de nós desperte para o fato de que todos nós somos irmãos e assim se concretize o paraíso eterno na face da terra. Rendo-vos graças, Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um dos senhores e de todos os seus familiares. A todos, muito obrigado, muito obrigado. Educar é mais do que transmitir conhecimento. É despertar a natureza divina presente em cada ser humano. A Seite Onoye do Brasil convida você para uma experiência transformadora. Participe dos seminários para educadores com o tema Educação da Vida na Prática, Novas Perspectivas. Um encontro profundo para refletirmos sobre as relações com o mundo digital, o uso consciente da inteligência artificial, a diversidade e multiculturalidade, os impactos ambientais e a construção de ambientes harmoniosos de aprendizagem. Esse seminário foi preparado especialmente para educadores, não apenas os profissionais da área da educação, mas também todos aqueles que exercem a educação no dia a dia. Consideramos a educação informal que acontece nas relações interpessoais. Afinal, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso, pais, avós, tios e cuidadores também são reconhecidos como educadores. Nesse seminário, vamos ampliar a consciência espiritual na educação, fortalecer práticas pedagógicas mais humanas, inspirar vidas por meio do amor, da gratidão e da harmonia, contribuir para a construção do mundo ideal. Confira as próximas turmas. Na Academia de Santa Fé, Bahia, 25 e 26 de abril de 2026. Amazônia, Pará, 16 e 17 de maio de 2026. Curitiba, Paraná, 4 e 5 de julho de 2026. Minas Gerais, 11 e 12 de julho de 2026. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, 15 e 16 de agosto de 2026. Goiás, 12 e 13 de setembro de 2026. Garanta já a sua participação através do nosso WhatsApp 11 50 14 22 53, através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br, através do site sni.org.br/educadores e acessem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @educadores.sni. Educar é revelar a luz que já existe. Venha viver essa nova perspectiva da educação da vida da Seite Onoye do Brasil, construindo juntos o mundo ideal. Muito obrigada.